Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu, bem-vindos a mais um Dia de Veda. Hoje a gente vai falar sobre livrarias, mais especialmente as minhas livrarias favoritas. Porque, ok, eu até compro uma quantidade razoável de livros pela internet, mas eu adoro o ambiente de literatura, o ambiente da livraria. Eu sei que eu deveria frequentar mais bibliotecas, inclusive vai ter um papo sobre isso aqui no Veda com uma bibliotecária, aguardem. Mas, enfim, o ambiente literário que eu mais frequento mesmo são as livrarias. Nem todas as vezes eu consumo nelas, mas eu gosto de estar ali naquele ambiente, folheando os livros, conhecendo o lugar, enfim. Livrarias são espaços que me fazem bem, então eu vim falar de algumas que eu já tive a oportunidade de conhecer, algumas uma vez na vida, porque enfim, são no exterior, então eu consegui visitar em viagens e tal, algumas que fazem mais parte do meu dia a dia. Vou começar com essas que são mais distantes, então. Não tenho como não falar aqui de um clichêzão de quem gosta de livros, que é a Shakespeare & Company. É a primeira vez e única que eu visitei essa livraria, foi assim, incrível. Eu fui pra Paris ansiosa por esse passeio e a gente tava indo visitar Notre Dame, na verdade, naquele dia de manhã, e o meu namorado mudou a nossa rota, assim, pra antes da gente passar lá, a gente passar na frente da Shakespeare & Company. E de repente eu tava lá na frente dela, assim, e ela é exatamente como nos desenhos, como nas fotos. Ela é uma coisa muito fofa, ela é encantadora, ela tem um ar de casinha de boneca, assim, antiguinha e meio torta, que faz com que ela seja fascinante. Ela é mais legal ainda dentro, ela é toda pequenininha, toda apertadinha, parece um mini labirinto ou um esconderijo. E ela tem livros empilhados por todos os lados, livros na escada, e ela tem uma areazinha com sofás pra você ficar relaxando e lendo um livro ou até escrevendo. Tem um piano lá que as pessoas podem tocar se elas souberem. Tem um gato que mora lá e tem uma plaquinha que diz: não incomode o gato, ele passou a noite inteira lendo e está cansado. Então, assim, o ar daquela livraria é incrível, os vendedores são muito legais, muito simpáticos, assim, é aquela coisa, né, de quem é apaixonado por livro e tem a sorte de trabalhar na Shakespeare & Company. E não dá pra romantizar, é lógico, porque é um trabalho, mas as pessoas me parecem felizes por estarem lá. Enfim, foi uma livraria dos meus sonhos e que eu amo a oportunidade de ter conhecido. Outra livraria que eu tive a oportunidade de conhecer lá fora e que eu não conhecia antes, né? Foi só numa pesquisa prévia que eu fiz antes de viajar pra ver se tinha alguma livraria legal pra conhecer, foi a Hatchards em Londres. A Hatchards é uma coisa assim, ela é bizarra, eu poderia morar lá dentro. É uma livraria também antiguinha, que tem cara de antiguinha, assim, a fachada dela é de madeira preta com vidro. E você entra assim, e é um prédio antigo, com aquela fachada embaixo. E ela tem 6 ou 7 andares, é uma livraria bizarra de grande, assim, só que mesmo sendo grande, ela tem cara de casa. Teve uma outra livraria que eu tive a oportunidade de conhecer, que foi a Foyers, também em Londres, acho que é esse o nome dela. E ela é igualmente enorme, só que ela é toda branca, ela já tem uma cara mais de comercial, de supermercado. Então ela não entrou na minha lista de favoritas. Mas a Hatchards, assim, ela é toda de carpete, as estantes são de madeira escura, ela tem plaquinhas com escritos literários em cima das bancadas de livros. E quando eu fui começo de novembro, ela tava enfeitada pro Natal, então assim, além de ter sofazinhos e carpete, estantes de madeira, tinha árvores de Natal e luzinhas espalhadas por ela. Ai, gente, dá vontade de passar a vida lá dentro. É uma livraria enorme, com livros para todos os gostos, todos os estilos. Tem elevadores dentro da livraria, de tantos andares que ela tem, mas eu recomendo ir subindo devagar pelas belíssimas escadas e conhecendo, né, cada cantinho dela, enfim. Uma livraria que eu fui só uma vez e rapidinho, não comprei nada, mas que certamente entrou no meu coração. Outra livraria que eu tive a chance de visitar e que não tem como não estar nessa lista é a Bertrand, a.k.a. a livraria mais antiga do mundo em funcionamento, que fica lá em Lisboa. É uma livraria
bem bonitinha também. Ela obviamente tem essa carinha de antiga, o piso é meio que de cimento cru, assim. As estantes são de madeira escura e também são meio tortinhas, e a gente tem corredores abobadados lá, e ela é bem comprida, assim, ela não é muito ampla, mas ela é comprida. Ela é uma livraria menor também, ela não tem andares como a Hatchards, né? Em questão de tamanho, eu diria que ela se assemelha mais até com a Shakespeare & Company, só que um pouco maior e um pouco mais ampla, né? Porque a Shakespeare é bem apertadinha, ela é reta, não muito larga, mas assim, tem salas com tamanho ok, né? Dá pra circular sem trombar com o coleguinha. E o legal dessa livraria é que ela super condecora os autores portugueses. Então, cada sala tem nome de um autor português. Então, a gente tem o Pessoa, Saramago, a Sofia de Breiner Andersen. Esqueci o nome dessa poeta, eu sempre me embolo. E eu fiquei triste porque não temos a sala da Florbela Espanca, que é a minha escritora portuguesa preferida. Mas enfim, é uma livraria que eu também tive o prazer de conhecer e passear lá. Acabei não comprando nada no fim das contas, estava com orçamento apertado de viagem e nenhum espaço na mala para enfiar livro. Mas foi uma delícia de conhecer e eu gravei imagens lá. Eu visitei outras duas livrarias em Portugal, que são a Lelo e a Ler Devagar, que também são duas livrarias famosas na internet, só que elas não ganharam tanto assim o meu coração. As duas são realmente fofas e esteticamente bonitas, totalmente diferentes uma da outra, né? Enquanto a Lelo é toda clássica e tem aquela escada em Art Nouveau, e a Ler Devagar já tem uma pegada mais industrial e mais destruidinha, mais sujinha também. Enfim, as duas são muito bonitas. Mas na Ler Devagar eu senti um pouco de falta de catálogo. Eu até queria comprar um livro lá, mas eu não consegui. Eu queria comprar algum livro de autor contemporâneo português, mas eu achei o catálogo com muita pouca opção e não comprei nada. Então, enfim, foi gostosinho, mas não entrou pro meu hall de favoritas. E a Lelo, por sua vez, por causa do hype, ela se torna meio inviável, assim, tem fila pra entrar. E lá dentro é uma confusão de gente, é uma livraria pequena, então fica super apertada e as pessoas são sem noção, assim, elas querem tirar a sua selfie na escada sem que ninguém esteja passando do lado, então elas acham que elas são as donas do rolê e você tá ali querendo olhar os livros porque você gosta disso e as pessoas estão fazendo selfie na frente das estantes, e longe de mim querer julgar o rolê dos outros e a forma com que os outros aproveitam, mas é que no fim das contas acaba assim atrapalhando a experiência na livraria de quem realmente tá ali porque gosta da livraria em si, do ambiente em si, não só porque ela foi inspiração de Harry Potter. Eu não vou ser hipócrita, é claro que eu fui para lá também porque ela foi inspiração de Harry Potter e eu amo Harry Potter, mas enfim, eu fui comprar um livro lá eu achei um catálogo interessante de autores contemporâneos portugueses, quando eu consegui chegar na estante, né, e quando eu subi a escada pra pagar o livro, o caixa da livraria tava vazio. Então, assim, fica uma loucura na livraria toda, todo mundo se esbarrando e brigando pra tirar foto na escada e o caixa vazio. Ou seja, as pessoas realmente não se interessam em consumir a literatura e, enfim, isso acaba fazendo com que o ambiente seja um pouco incômodozinho. Agora eu vou parar de falar não tem no Brasil meninas, porque eu odeio isso, e vou falar das minhas livrarias nacionais favoritas, né? Antes eu vou falar de um caso triste, que é a Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Aquela livraria já foi um dos amores da minha vida. Eu fiquei muito triste quando a Cultura começou a tomar esse rumo que ela tomou. Ela já não é mais a mesma há muito tempo, mas eu acho que, enfim, a gente pode honrar a nossa história, a história dos lugares. Eu vivi grandes momentos naquela livraria. Eu morava em São Paulo quando ela inaugurou e eu fui ali nos dias da inauguração, assim, eu era pequena ainda e eu achei aquilo fenomenal. É uma livraria enorme e tava sempre cheia de gente, e era uma livraria muito cheia de vida e pessoas, famílias sentadas pelo chão e lendo, e essa magia foi acabando aos poucos, mas eu não tinha como deixar de citar ela aqui, porque
Enfim, eu tenho amigas do Brasil afora, a gente se conheceu pela internet por causa dos blogs na época, e a gente teve vários encontrões em São Paulo, e aquele era o nosso QG, e a gente rolou muito naquele chão, e a gente viveu muita história lá, então enfim, não tinha como eu não colocar a Livraria Cultura do Conjunto Nacional nessa lista, embora não seja mais um lugar que eu tenha prazer em frequentar. Por sua vez, eu vou colocar uma mais recente, que foi a livraria pela qual eu troquei a Livraria Cultura da Paulista, que é a Martins Fontes, também na Avenida Paulista, bem mais à frente, mas que virou o meu novo reduto literário quando eu tô lá na Paulista. A Martins Fontes é uma livraria super acolhedora, ela também tem uma cara mais de antiguinha e bagunçadinha, porque ela tem umas 3 entradas, assim, com corredores apertadinhos que se unem no grande saguão. Ela também tem muita qualidade literária, a curadoria da Martins Fontes é bastante boa, os vendedores são bem atenciosos, lá a gente pode sentar no chão, o café é gostosinho também, tem poltroninhas, então enfim, já passei algumas horas lá dentro e sempre que eu tô na Paulista, então, antes eu ia pra Livraria Cultura, agora com certeza eu vou pra Martins Fontes. Outra livraria brasileira que é meu xodozinho é a Livraria da Vila, da Fradique Coutinho. Essa tem cara, assim, de casa de vó, ela é toda de madeira por dentro, tem 3 ou 4 andares, tem um café, eu amo essa livraria, já gravei entrevistas lá com a Aline Bey, com a Clarissa Wolff, estão aqui no canal. É uma livraria muito acolhedora, os vendedores são incríveis, eles são muito legais, muito simpáticos, eu gosto muito do ambiente, geralmente eu não consigo sair de lá sem um livro, porque ela é extremamente convidativa, e enfim, né, uma livraria de rua com cara de casa de vó, é win-win situation, e a qualidade literária da Livraria da Vila também é muito boa. Excelente curadoria, muitas opções diferentes. O setor infantil deles é um dos meus favoritos também. Eu sempre fico lá babando e montando mentalmente as futuras estantes dos meus livros. E a minha livraria brasileira favorita não tinha como não ser a Livraria da Travessa, especialmente a Livraria da Travessa de Botafogo. Eu praticamente estou morando no Rio agora, eu tenho vindo bem pouco para Curitiba e meu namorado mora em Botafogo, né? Então eu tô é por lá que eu fico também. E tem uma travessa de rua lá que é o amorzinho da minha vida, é o meu xodó. Eu sempre tô por lá, sempre que vai alguma amiga me visitar, enfim, eu levo lá. É o meu rolê turístico, a pessoa vem para o Rio de Janeiro, quer ver o Pão de Açúcar, eu levo na Livraria da Travessa, mas eu sou esse tipo de pessoa. A Livraria da Travessa, ela é muito bonita esteticamente, ela tem umas estantes pretas, assim, o piso dela é de azulejinho velho com uma mistura de cimento queimado, então ela também tem um ar muito acolhedor e ao mesmo tempo industrial e moderno. Eu amo o ambiente da Livraria da Travessa e a curadoria deles é hors concurso, na minha opinião, assim, e tem livros, assim, que eu só vejo na Amazon e lá, pessoalmente, assim. Foi a primeira livraria física em que eu dei de cara com um defeito de cor. Eu nunca tinha visto ele antes em nenhum lugar. Então é uma livraria com uma curadoria incrível. Eles têm muito estoque, então tem muito de cada livro. E é uma livraria muito eclética. Eu acho sensacional a primeira bancada da Travessa, que na primeira bancada, geralmente, né, são as editoras com mais bala na agulha, né, que pagam para os seus best-sellers ficarem ali, e na Travessa não é assim, é uma bancadona que de um lado é não ficção, de um lado é ficção, e tem muita coisa diferente. Eu sempre entro na livraria e já travo ali porque eu quero futucar, e sempre tem, tipo, o livro da Companhia das Letras do lado de livro de editor independente, assim, eles não diferenciam a literatura dessa maneira, e eu acho incrível, e eu amo investir o meu tempo ali futucando a bancada principal da Travessa. Não bastasse isso, andando um pouco mais lá pro fundo, a gente tem 2 outras bancadas muito importantes. Uma delas é a bancada de feminismo e estudos de gênero, então ali nessa bancada a gente tem livros nessa temática e também alguns livros escritos por mulheres que estão ganhando destaque no momento. E a outra bancada é a de literatura escrita por pessoas negras. Então eu sempre passeio por essas 2 bancadas também, sempre tem dicas literárias muito boas ali.
E eu fico muito feliz com o público que frequenta a Travessa, porque essas duas bancadas também estão sempre cheias de pessoas em volta. É muito gostoso. É isso que eu falo que é a diferença entre uma Lelo da vida e a Livraria da Travessa, né? As pessoas que estão lá dentro, eu sinto que elas são realmente interessadas em literatura. Mais pro fundo, porque ela é uma livraria bem comprida, assim, fica então a seção infantil, que é a minha favorita, assim. Ela e a Livraria da Vila, elas disputam no tapa, mas a Travessa ainda fica com o meu coração. A curadoria de literatura infantil deles é incrível! E a gente tem estante até de livro infantil sobre filosofia, sabe? Isso sem contar a quantidade de livro infantil de esquerda que tem lá, incluindo Capital para Crianças e o que é a desigualdade de gêneros, enfim, eu amo. E quando eu engravidar, eu acho que antes de comprar roupinhas, eu vou comprar metade do catálogo infantil da Livraria da Travessa, porque eu não tenho limites. Enfim, tem um restaurante no andar superior, mas se formos falar de restaurante, aí eu vou pular pra Travessa de Ipanema, que também é muito bonita. A proposta dela é bem diferente, porque enquanto a de Botafogo é apertadinha, a da Travessa é largona, é um quadradão. E ela acaba, por ela ser mais ampla, ela é mais bonita, assim, à primeira vista. E enfim, eu gosto mais da de Botafogo porque ela é a minha casa, mas o restaurante da Travessa de Ipanema é bem mais gostoso, na minha opinião, e quando eu quero jantar na livraria, é pra lá que eu vou. Recomendo super, chama Lado B, o restaurante de lá. E enfim, adoro. Adoro passar o meu tempo em livrarias. Adoro essas livrarias que eu citei. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecê-las. Se vocês já foram, comentem aqui embaixo e me indiquem outras livrarias também que vocês acham maravilhosas, pra que eu possa, enfim, adicionar mais queridinhas no meu coração. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!